entrar na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 16, versículo 6. Capítulo 16, verso 6. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vou repetir. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra da Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitia. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Aonde eles desceram? A Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo o que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, por essa hora. Fala através de nossos lábios, fica conosco, traga uma palavra boa, agradável e perfeita. Arranca todo o mal, quebra as barreiras, tira as muralhas, em nome de Jesus. Amém. E você diga: graças a Deus. Amados irmãos, hoje eu estou aqui nessa tarde para falar aos amados irmãos o que Deus ministrou no meu coração. É tão interessante, irmão, que essa mensagem aqui que eu vou pregar, ela nos ensina que existem portas que se fecham. Existem portas que o próprio Deus fecha no nosso caminho. É tão interessante que, antes de eu subir nesse cenário, Deus falava no meu coração que era para mim trazer uma mensagem hoje, para ensinar os irmãos e os amados amigos, que muitas das vezes, quando uma porta se fecha, não quer dizer que é uma derrota. Um não que você recebe não quer dizer que é o fim de tudo. Então, quando que uma porta ela se fecha? Nós gostamos muito de ouvir que as portas estão abertas. Eu adoro, eu amo quando alguém fala assim: olha, Deus manda dizer, pastor, que a porta está se abrindo, que a porta vai se abrir. Todos nós gostamos de ouvir isso. Você nunca vai ver alguém orando e dizendo: Senhor, fecha essa porta. Senhor, pode fechar a porta? Não. Você sempre vai ver alguém dizendo: Senhor, abre uma porta. Senhor, traga, Senhor, uma chave para que essa porta ela venha se abrir. Enfim, todos nós gostamos de portas abertas. Já as portas fechadas, elas nos deixam preocupados, elas nos deixam ansiosos, elas nos deixam aflitos. Já as portas fechadas, muitas das vezes, ela vai nos trazer medo. E quando não, querido, às vezes até pessoas ficam revoltadas com as portas que se fecham. Eu conheço pessoas que ficaram desempregadas, que ficaram revoltadas com a situação, ficaram revoltadas com o governo, ficaram revoltadas com essa pandemia. Mas muitas das vezes Deus permite uma situação para que uma porta se feche. Sabe por quê? Para que Ele venha cuidar, que Ele venha tratar, e muitas das vezes que Ele venha nos livrar de um laço que poderia estar dentro dessa porta. A prova disso é que as nossas orações, muitas das vezes, elas nunca serão aceitas por Deus. Quando eu falo para Deus amaldiçoar alguém, quando eu falo para Deus: Deus, destrói aquela pessoa, Senhor, fecha essa porta. Não. Muitas das vezes, irmão, a nossa oração, ela tem que ser uma oração muito certa, muito perfeita. Eu conheço pessoas que já fizeram muitas orações, e orações até mesmo que trouxeram problemas para elas, que bateu e voltou. Orações que foram setas, que foi e voltaram.
Existem pessoas que muitas das vezes não sabem como se lidar com a oração. Eu olho dentro desse texto aqui e eu vejo que muitas pessoas não acreditam que Deus possa fechar uma porta, que Deus possa fechar uma porta. Aí uma porta se fecha, a pessoa fala assim, produção, foi o diabo que fechou. Aquela porta foi o diabo que fechou, e muitas das vezes não foi o diabo, foi o próprio Deus que fechou aquela porta. A Bíblia aqui nesse texto que nós lemos, ela está nos mostrando que Deus também fecha portas. E Ele muitas vezes Ele fecha a porta para que a obra dele seja concluída. Observe aqui, Paulo e seus companheiros viajaram para uma região. E quando chegaram nessa região, a fronteira, eles tentaram entrar no lugar, mas o Espírito Santo de Deus o impeliram. Depois eles tentaram ir para outro lugar, e ele teve uma visão que através de um homem que estava ali, da Macedônia, estava de pé, e esse homem suplicava, passe para a Macedônia, ajude-os. Deus está dizendo para o senhor e para a senhora, que se Ele fechou uma porta, duas portas maiores vão se abrir na tua vida. Se Ele permitiu que uma porta se fechasse, uma porta maior vai abrir sobre a tua vida. Não abandone a sua fé porque uma porta se fechou. Não abandone a Cristo porque uma porta se fechou. Muitas das vezes a gente fica revoltado, e certamente, irmão, Deus tem um propósito nisso. Se você está debaixo da cobertura de Deus, se você está debaixo da mão potente de Deus, se você é um filho de Deus e você confia nesse Deus, ainda que uma porta se feche, Ele tem poder para abrir duas maiores para você. Eu estou aqui na posição de profeta, ministrando essa mensagem. Veja o exemplo aqui da Bíblia, do apóstolo Paulo, em que ele estava indo pregar o Evangelho, mas Deus fechou a porta para ele. E o que tem de errado de pregar o Evangelho? Paulo poderia questionar e dizer, Deus, eu estou indo fazer a tua obra, eu estou indo exercer uma função, eu estou cumprindo com a missão, e o Senhor me barra por fazer a obra. Deus tinha um outro propósito. Deixa eu falar uma coisa para o senhor e para a senhora. Essa porta que se fechou na tua vida, não é para derrota, é para que o nome dele venha a ser glorificado. Essa porta que se fechou, Deus tem um propósito. O que ele faz agora você não entende, você vai entender amanhã, e o nome dele vai ser glorificado nessa porta que se fechou. Portas que se fecham, muitas das vezes nós não entendemos. Portas que se fecham, muitas vezes transferimos ao diabo. Portas que se fecham, eu estou revoltado. Não fique revoltado, não transfira isso para o diabo. Ore e diga, Senhor, se a porta se fechou, o Senhor está no controle, coisa maior vai acontecer na minha vida. Recebe em nome de Jesus Cristo, recebe com autoridade. Foi assim com Paulo. Quantos que estão me ouvindo que já tentaram bater muitas vezes em portas e elas não se abriram? Você já entrou em portas e elas não prevaleceram? Você quantas vezes tentou, perseverou? Pastor Vanderlei, essa porta para mim representa uma oportunidade que eu estou correndo atrás, uma porta de emprego que eu estou correndo atrás, um relacionamento que eu estou lutando para que a pessoa volte. Deus está falando para o Senhor, a porta que Ele fecha, ninguém abre, mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Hoje eu vim aqui falar de portas que se fecham, permissão de Deus. Hoje eu vim aqui falar de portas que se fecham, Deus no controle. Hoje eu vim aqui falar de portas que se fecham, propósito, conclusão, missão. Deus vai concluir algo na tua vida. Essa porta que se fechou, diz o diabo, olá, fechou, perdeu, mas o que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. O diabo vai ser envergonhado, o inferno vai ser envergonhado, o céu vai ser louvado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? E o céu e Deus será glorificado. Receba, receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está indo fazer a obra. A Bíblia está dizendo aqui
Ele já tinha feito um trabalho de evangelismo maravilhoso na Ásia. Ele já tinha exercido um trabalho maravilhoso em Atos capítulo 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, cresciam em números cada dia. Paulo já tinha exercido um trabalho maravilhoso na Ásia. Com isso, querido, ele tinha certeza que Deus queria que ele levasse essa obra adiante. Deixa eu falar algo para o senhor e para a senhora. Quantas das vezes eu fui com uma boa intenção fazer algo? Quantas das vezes eu tive boas intenções para exercer algo na obra, e Deus falou para mim: não quero, não faça, não vá, não entre, não dê, não ore. Uma certa ocasião, eu ia orar para uma mulher numa casa onde estava tendo um culto. Essa mulher estava com as pernas paralisadas. Do nada a perna dela paralisou. E quando nós estávamos fazendo o culto nessa cozinha, eu fui tocado por uma compaixão e eu fui até essa mulher. Quando eu ia pôr a mão nela, o meu braço parou no ar, e eu ouvi uma voz muito forte dentro de mim dizendo assim: não toque naquilo que eu já toquei. Eu falei: meu Deus, eu quero orar por ela. E o Senhor falou: não toque naquilo que eu já toquei. Deus estava tratando daquela mulher. Deus estava dando um livramento para aquela mulher. Deus permitiu por um tempo aquela mulher estar com as pernas paralisadas. E depois essa mulher testemunhou na igreja, dizendo que Deus permitiu aquela situação, porque ela estava propícia a fazer um suicídio. Ela estava tentando se matar num prédio que ela trabalhava. Então Deus permitiu que ela ficasse em casa, sem poder andar. Nenhum médico, exame nenhum resolvia aquilo, para que ela não fizesse o pior. Depois ela voltou e entendeu que Deus tinha um propósito na vida dela. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor e para a senhora: quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Deus está aqui nessa tarde falando para o senhor e para a senhora: ainda que se fechou uma porta, Ele tem um poder para abrir uma porta maior. Ainda que a porta esteja fechada para você, ainda que a porta não se abra para você, fica firme com Deus. Deus sabe o que está acontecendo, Ele está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Você que perdeu o emprego, Deus não vai deixar faltar o pão na tua mesa. Você que perdeu o emprego, Deus não vai deixar faltar a roupa para as vestimentas. Você que perdeu o emprego, Deus não vai deixar de sustentar a sua família. Pode se preparar. Ainda que uma porta se feche, Deus continua a ser Pai zeloso. Deus continua cuidando dos seus. No deserto, Deus manda água. Deus tem propósito aquilo que faz. Ainda que as portas se fecham, Ele não perdeu o controle absoluto da sua vida. Recebe em nome de Jesus Cristo. Deus está no controle de tudo. Deus não queria que Paulo ficasse na Ásia por mais tempo. Por que será, pastor Vanderlei? Deus queria que ele fosse para Macedônia, porque era o momento, gente. Era o momento da Europa ouvir a palavra de Deus. Era o momento da Europa sentir a presença de Deus. Era o momento de ter conversões na Europa. Por isso que Deus não queria que Paulo ficasse na Ásia por muito tempo. Deus queria que ele fosse para Macedônia. Deus tem projeto na tua vida. Não queira debater, não queira questionar Deus, não queira entender Deus. Rabacanda, rabasúbia. Se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer fazer a vontade do Pai, então ouça essa mensagem. Mas pastor, eu estou confuso. Eu não estou entendendo mais nada. Eu bato numa porta não abre. Eu bato outra porta, a porta está fechada. Fique em paz. Deus está no controle. Deus está na tua frente. Deus sabe o que está fazendo. Jesus tem uma palavra para você: peçam-lhe e lhe será dado. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai abrir. Eu vim aqui nessa tarde para dizer para você, em nome de Jesus Cristo: você que busca, você que pede e você que bate,
Deus vai fazer você encontrar, Deus vai abrir para você, e você vai receber, para que o nome dele venha a ser glorificado. Pastor Vanderlei, mas eu já bati em tantas portas, só que elas continuam fechadas. Pois é, meu irmão, às vezes a gente tem que continuar batendo. Não pode desistir na primeira porta, na segunda porta, na terceira porta. Tem que insistir, tem que prevalecer, porque uma hora a porta vai se abrir e o nome dele vai ser glorificado. Recebe aí. O tempo que está demorando será os juros e correção de bênção que você vai receber, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele não ficou acomodado em Jerusalém esperando uma visão, mas ele estava perseverando, batendo em outras portas, até que Deus revelou o seu plano. Deus vai revelar o seu plano para o senhor, Deus vai revelar o seu plano para a senhora. Deus não vai deixar você enganada, Deus não vai deixar você enganado. O nome dele vai ser glorificado. Olha o que Jesus continuou dizendo: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir pão, se o filho lhe pedir peixe, porventura, se pedir peixe dará uma cobra, se pedir pão dará uma pedra? Olha o que Jesus falou, querido. Pois se você que é imperfeito, você que é falho, sabe dar o melhor para o seu filho, você imagina Deus que é perfeito? Deus tem o melhor para você. Olha, eu tenho que falar isso de pé. Deus tem o melhor para o senhor, Deus tem o melhor para a senhora. Deus está falando no meu coração que você não passa desse ano sem uma porta maravilhosa aberta. Pega e recebe. Você não fecha esse ano sem a chave de uma porta grande na tua vida. Pega e recebe. Só quem é crente, só quem confia, só quem sabe que Deus está no controle, recebe aí, em nome de Jesus Cristo. Ainda com chuva, recebe aí. Ainda numa tarde dessa, recebe aí. Pastor, eu estou chorando, recebe. Pastor, eu estou preocupado, recebe. Sou profeta para profetizar na tua vida e para determinar que a porta, na hora que você vai dar tanto glória, você vai dar tanto aleluia, que o nome dele vai ser glorificado. Aí eu te pergunto, terminando o meu sermão, terminando a minha mensagem: que porta é essa que está fechada na tua vida? É a porta de um relacionamento? É a porta de emprego? É uma dívida que precisa ser quitada? É a venda de algo? É a compra de algo? É a conversão do seu filho? É a conversão do seu esposo? É a conversão da sua esposa? É a cura da sua esposa? É a cura do seu esposo? É a cura do seu filho? Que porta é essa que está fechada, que tanto você está batendo? Deus está dizendo, olha o que Deus está falando aqui, hein? Pega, porque é de graça, hein? Ele vai abrir a porta para você. O que eu e você temos que fazer é bater na porta. A nossa parte é bater na porta. Vamos ser mais modernos, é tocar a campainha, é chamar quem está lá dentro, porque porta só se abre pela maçaneta de dentro. E sabe quem está lá dentro? Estou sentindo Deus aqui, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo que está do lado de dentro. Não adianta você querer abrir por fora, que a maçaneta não tem maçaneta de fora, é do lado de dentro. Quem vai abrir é aquele que tem o poder para abrir. Pastor, mas até hoje eu não vi numa porta. Deus está dizendo, eu crio porta aonde não tem porta. Eu apresento uma porta para ti hoje, nesta segunda-feira. O Senhor está dizendo, neste dia 19, o Senhor está dizendo, nesse mês de outubro, Ele vai apresentar uma porta para você. Pastor, é verdade isso? Tanto é verdade que pela fé, na tua mão direita, abre ela, já tem a chave. Mas pastor, não é Ele que vai abrir? Não, a chave é o código, é o sinal, é a fé, é a crença, é a confiança. Olha aí, desceu um rolo aqui. Deus está dizendo, pega essa chave, joga para o coração, guarda, porque a palavra do Senhor tem que estar guardada na tábua do teu coração. E Deus está dizendo, te prepara, o que vou fazer, tu não entende hoje, tu vai entender amanhã, e o meu nome vai ser glorificado. Operando eu, ninguém pode impedir. Agindo eu, ninguém pode impedir. Deus está falando contigo.
contigo. A mesma chuva que cai lá fora, vai chover bênção na tua vida, vai cair chuva de bênção, vai cair chuva de glória. Te prepara, quem te viu vai voltar a te ver. Se te viu chorando, vai te ver sorrindo. Se te viu triste, vai te ver alegre. Se te viu caído, vai te ver de pé, e o nome dele vai ser glorificado. Quem vos fala? Pastor Vanderlei Sapete. Mas quem está trazendo a mensagem? Espírito Santo. E quem está carimbando a vitória? Jesus Cristo de Nazaré. Ele está escrevendo o nome dele, Jesus Christ. Em nome de Jesus, recebe, pega.